Capítulo 16 até 19. Fevereiro chegou rápido. Izuku estava fazendo progressos, muito bons progressos. Ele agora era capaz de usar o One for All em 7% de sua capacidade total, e ele estava constantemente construindo uma reserva adequada de chakra. Ocorreu-me que eu nunca realmente escrevi nada que eu tivesse descoberto sobre chakra, como ele é formado, como é usado, e isso era problemático. Se as coisas continuarem progredindo como estão agora, em alguns anos Izuku poderá usar o chakra como eu faço, e isso me deixa muito feliz. Isso se ele não fizer algo estúpido como All Might. Depois de minhas descobertas, no dia em que Izuku teve sua peculiaridade, fui trabalhar para descobrir por que All Might não descobriu o chakra. Afinal, você precisa das energias Yin Yang do seu próprio corpo para equilibrar o que quer que você extraia do banco de poder do One for All, já que é isso que é. Uma grande bola de poder que é cultivada através do crescimento das reservas de chakra de uma pessoa. Esta é também a razão pela qual All Might foi o primeiro a atingir tais níveis de poder de todos os herdeiros do One for All. Anteriormente, o One for All aumentaria as peculiaridades de seus destinatários injetando energia da natureza através de seu fator peculiar e em seguida, em seus 8 portões e só então em seus corpos, diluindo assim a energia da natureza com suas próprias energias Yin Yang e garantindo que isso não os machucasse muito. No entanto, fazer isso significava que ele realmente não recebia nada em troca e o banco de energia da OFA foi forçado a crescer por conta própria ou com muito pouca assistência. Isto é o que tornou mais fácil para todos os herdeiros anteriores para manejá-lo. Isso mudou com todo o poder. Como ele era peculiar, ele tinha um nexo de chakra natural de seu próprio corpo e o One for All se agarrava a isso. Esse influxo maciço de energia ampliou seu nexo bruxa, em seguida, exigiu que seu corpo o enchesse com suas próprias energias que, quando combinadas com a energia natural vinda do One for All, impulsionaram ainda mais as capacidades físicas de uma pessoa, alcançando uma espécie de modo sábio artificial. À medida que All Might continuava a treinar física e mentalmente, suas reservas de chakra cresciam por conta própria, extraindo mais poder da bruxa One for All por sua vez, extraindo mais poder da energia ao seu redor. Isso levou a um círculo vicioso que ampliou o próprio pool de chakras do All Might e o tamanho do nexo do One for All a uma taxa tremenda. Isso terminou com a luta de All Might com All for One quando ele destruiu o estômago de All Might. O dano físico foi tão grande que seu corpo não podia mais reabastecer a mesma quantidade de chakra a que ele estava acostumado, e assim, seu nexo principal começou a encolher e lutar para conter a energia que flui para ele de um por todos. Dito isto, você pode estar se perguntando por que All Might não descobriu o chakra como eu o conheço. A resposta é simples. Aquele idiota represado destruiu seu sistema de vias de chakra quando ele estava aprendendo a usar o One for All, tornando-o assim não mais capaz de usar chakra do que Rock Lee. Os primeiros usos, me disseram que foram particularmente devastadores, fazendo All Might rasgar seus músculos e até mesmo quebrar seus ossos. O pior é que ele continuou a usá-lo sem verificar por que isso estava acontecendo com ele e por que não estava acontecendo com os outros usuários. A resposta é simples. Os outros usuários tinham seu fator peculiar para suportar o peso da energia e qualquer impulso físico vindo do uso do One for All era apenas secundário. All Might, no entanto, usou-o como uma ferramenta ofensiva e defensiva e isso destruiu todo o sistema de caminhos em seu corpo. Tenho a sorte de ter impedido Izuku de usar esse poder sem primeiro preparar seus próprios caminhos de chakra para lidar com isso. Ainda estou preocupado. Se ele ultrapassar seu limite, então ele também destruirá seus caminhos de chakra e se tornará incapaz de usar o ninjutsu. Fiz questão de imprimir isso nele. Espero que fique, mas não estou me arriscando. Agora que ele tem o poder, parece que Izuku ficou um pouco. Ou pode ser que seu desejo de ajudar as pessoas tenha sido simplesmente suprimido por sua mente racional, sabendo que ele não poderia fazer nada, mesmo que quisesse. Hoje em dia a história é outra. Izuku fez um progresso consistente e impressionante em seu uso do chakra para aumentar as habilidades de seu corpo, mesmo que os mistérios mais profundos do chakra continuem a iludi-lo e provavelmente continuarão a fazê-lo nos próximos anos. Isso me leva perfeitamente à razão pela qual estou me comportando como um perseguidor obsessivo psicótico que chegou ao ponto de se infiltrar no exame de admissão da UA. Sério, agachar-se no telhado da UA com binóculos de alta potência presos ao meu rosto e envoltos em um manto feito para camuflagem urbana não era como eu imaginava que passaria. No dia anterior à minha cerimônia de formatura, eu consegui ver o reencontro de Izuku com Katsuki, embora parecesse que ao lado de um brilho, Katsuki nem sequer reconhecia a presença de Izuku. Bem, contanto que ele não tente assassinar Izuku, tudo ficará bem. Afinal, eu não posso manter Izuku embrulhado em plástico bolha para o resto de sua vida. Se ele quer ser um herói, então ele tem que saber como se dar bem com seus colegas mais problemáticos sem assassiná-los. Balancei a cabeça. Este não era o momento de sonhar em desembocar em Diavor e estrangulá-lo com seus próprios intestinos, mesmo que isso fizesse com que muitas das minhas dores de cabeça desaparecessem. Esse cara ficou cada vez mais irritado nos últimos 6 meses e acho que isso decorre de algum tipo de rivalidade unilateral com All Might.
Ele está apenas chateado que All Might está se aposentando como o herói número 1 e que ele não conseguiu tirar esse título dele. E se eu tiver uma palavra a dizer sobre isso, ele não receberá seu título. Alguma vez. As horas seguintes foram chatas, pois era quando a prova escrita estava acontecendo, mas não eram improdutivas. Eu me esgueirava para o compartimento de armazenamento para os robôs que o exame de admissão da UA deste ano usará e imputei uma pequena modificação no ponteiro 0. Izuku estava fraco demais para enfrentar um desses e ganhar o tempo todo se preocupando com seus colegas examinandos. Então, eu garanti que meu irmãozinho não encontrasse tal situação e se ele o fizesse e tentasse explodi-lo com um soco de força total do One for All eu interviria e desativaria seu poder. Será doloroso e desconfortável, mas, novamente, o mesmo aconteceria com um braço quebrado e caminhos de chakra destruídos. Eu não sou um tolo. Eu sei que há uma possibilidade distinta de que o governo possa querer fazer lavagem cerebral em Izuku para garantir sua lealdade no caso de eu ir Rouge. Isso é uma coisa boa, de certa forma. Uma pessoa com um sistema de chakra ativo é neurologicamente mais resiliente do que uma sem e, portanto, menos propensa a ser influenciada por peculiaridades ou dispositivos de controle mental. Além disso, eu sei que Izuku não vai se voltar contra mim a menos que eu faça algo verdadeiramente indescritivelmente horrível. Eu não tenho tais intenções, uma vez que possuo uma bússola moral. Mas o potencial ainda permanece de que eu poderia ser a maior ameaça para esta nação se eu me tornar Rouge, e assim Izuku terá a melhor comida, os melhores treinadores e as mais raras oportunidades de crescer mais e mais poderoso até que ele seja um páreo para mim. Izuku já sabe o que é necessário para me vencer. Fiz questão disso. Você pode perguntar por que eu fiz isso e minha resposta é simples. Se eu descobri o chakra, o que impede os outros de descobri-lo também? Ou pior, e se um Otsutsuki aparecer um dia e eu cair na batalha? Afinal de contas, não posso assumir que o Narutoverse é tudo ficção agora, posso? Eu já uso o poder deles com o conhecimento deles, então há uma possibilidade remota de que ele exista em outra realidade. Chega disso. Agora é hora de retomar minha perseguição obsessiva. Deus, eu preciso de ajuda. Eu nunca imaginei que eu seria reduzido a um mero perseguidor quando eu tenho recursos tão vastos de séculos robôs baratos. Mas o que você pode fazer? Família, família. O exame continuou e parecia que minhas preocupações eram infundadas. Izuku fez um trabalho curto dos robôs em sua área e minha porta dos fundos nos computadores da UA me diz que ele tem o ponto mais alto de vilão, batendo Katsuki por 10 e os pontos de resgate mais altos até agora. Afinal, você não pode realmente confiar em uma máquina para julgar o que faz um bom resgate e conceder pontos com base nesse julgamento. É também o método de triagem dos alunos para ver quais são todos conversa e quais realmente merecem ser um herói. Eu faço o meu caminho furtivamente através dos corredores da UA quando recebo um telefonema de Aizawa. Olá, sensei, como posso ajudá-lo? Eu disse, ou mais como digitado. Um software especial traduziria isso em discurso para mim. Você pode levar sua bunda para a sala de observação, criança problema. Eu sei que você está no prédio, disse Aizawa. Isso me deixou aquém do esperado. Ele sabia? Isso é suposto ser impossível, não mais improvável como isso. Talvez Nezu tivesse alguns pivar embutido no meu equipamento e computadores. Vou verificar. Pisei para a sala em questão e entrei sem bater. Aizawa não ficou surpreso ao me ver tão cedo. Entrei na sala escuramente iluminada cheia. Quase todos os professores da UA estavam aqui olhando para a parede de telas e tomando notas sobre o que estavam vendo. Então, por que você me queria aqui? Perguntei novamente. Nós não colocaríamos isso além de você para se intrometer no exame, criança problema. Isso é apenas um seguro contra isso, disse Aizawa. Meu rosto permaneceu cuidadosamente em branco enquanto eu arqueava uma sobrancelha para ele. Você realmente pensa tão humildemente de mim? Perguntei com mágoa simulada. Sim, ele respondeu sem hesitação. E você me conhece tão bem, sensei. Mas o que eu estou fazendo não é tanto trapacear, mas garantir que Izuku não se machuque, eu disse. Isso chamou a atenção dos demais professores. Eu podia sentir que eles estavam curiosos, mas eles estavam tentando ser furtivos. Não que tenha funcionado. O rosto de Aizawa endureceu. Será um problema? Perguntou. Balancei a cabeça. Contanto que ele não tente se esforçar demais de uma só vez, ele deve estar bem. Em alguns anos, ele terá todo o seu poder à sua disposição, mas até então ele está limitado a baixas porcentagens desse poder. Se ele tiver uma overdose, ele pode ficar aleijado por toda a vida e ser incapaz de acessar níveis mais altos de poder mais tarde, disse eu. Os outros professores não sabem sobre a OFA e assumiriam que Izuku tem uma versão um pouco pior do meu próprio poder. Eu preciso que eles estejam cientes para não empurrar Izuku demais. Meu irmãozinho pode ser esperto, mas falta bom senso. Volto minha atenção para a parede de monitores e imediatamente alguns candidatos chamam minha atenção. Um garoto com motores saindo de suas panturrilhas. Deve ser uma ida então. Ele parece estar indo bem, embora sua técnica seja estranhamente deficiente.
Seria de se esperar que esse garoto fosse um mestre próximo no taekwondo, a fim de fazer pleno uso das vantagens combativas de sua peculiaridade. Outro que me chamou a atenção foi um garoto com rabo. Eu posso dizer imediatamente que alguém é um artista marcial. É uma pena que sua peculiaridade o proíba de entrar em qualquer tipo de competição que vale a pena mencionar. Finalmente volto minha atenção para Katsuki. Seu instinto de batalha é impressionante. Esse garoto é uma coisa e tanto, disse Aizawa, como se estivesse lendo meus pensamentos. Ele é, em certo sentido. Embora eu me preocupe com o que acontecerá se sua visão de mundo for muito danificada por forças externas, eu disse. Senti Aizawa endurecer ao meu lado. Ele entendeu a minha mensagem então. Bom, ele precisará observar Katsuki de perto para garantir que ele não se torne um canhão solto. Caso contrário, Katsuki pode apenas se deparar com um acidente. Embora não seja comumente conhecida, a Comissão de Heróis mantém uma estreita vigilância sobre seus heróis de elite. Ele faz isso porque essas são geralmente as pessoas mais poderosas do país, até mesmo superando a peculiar unidade de forças especiais dos militares. Se houver a menor chance de que um desses heróis possa voar para fora dos trilhos e se tornar um senhor da guerra, então certos grupos de tarefas especializados cuidarão dessa pessoa, seja por assassinato direto ou incapacitando-a o suficiente para que ela não possa mais trabalhar ou representar uma ameaça. Esse é o destino que aguarda qualquer um que seja considerado uma ameaça à existência contínua do mundo como conhecemos. Felizmente, embora esses grupos de tarefas trabalhem nas sombras, eles realmente não interagem com o mundo subterrâneo do crime. É uma das razões pelas quais eu fui tão cuidadoso no início, quando eu tinha acabado de desbloquear o chakra. Eu não posso colocar isso além da comissão de heróis para sequestrar e fazer lavagem cerebral em crianças e moldá-las em seus cães de ataque pessoal. Ei, olhe para esse garoto. Ele está prestes a assumir o ponteiro zero, gritou alguém. Minha cabeça se encaixou na tela tão rápido que quase me deu chicotadas. Em um instante meu Sharingan foi ativado, e eu vi como Izuku carregava a inclinação total em um ponteiro zero. Um ponteiro zero que estava prestes a esmagar uma menina. Deus caramba, Izuku, você teve um trabalho foda e até isso você falha. Eu me preparei. Chakra foi enviado gritando por todo o meu corpo enquanto era transformado em seu estado de natureza relâmpago. Faíscas azuis voaram pela minha pele, de uma forma estranhamente familiar ao Full Call de Izuku. Os professores podiam sentir o poder que se acumulava dentro de mim, disso eu não tinha dúvida. Eu me preparei para uma substituição no caso de precisar evacuar um examinando da zona de perigo. Eu observei com respiração ofegante quando Izuku alcançou o ponteiro zero, mas em vez de um brilho gigante de energia que eu estava esperando, o poder de Izuku permaneceu relativamente constante enquanto ele se lançava em direção à garota. Com o meu Sharingan, eu podia vê-lo pegando-a antes de chutá-la um entalhe e acelerar para fora de lá em um flash de relâmpago verde. Eu soltei uma respiração que eu não sabia que estava segurando enquanto desligava. Alguns momentos depois, a buzina soou e o exame terminou. Saí sem uma palavra. Meia hora depois, eu estava esperando por Izuku do lado de fora dos portões da UA com um carro com motorista. Que, All Might está me entregando Might Tower e todos os ativos de sua agência de qualquer maneira, poderia muito bem fazer algum uso da frota de carros corporativos. Eu estava vestida com um moletom branco e calças pretas. À minha direita eu tinha minha mais recente obra-prima. Minha espada. Era uma espada curta reta de um único gume ideal para combate corpo a corpo. Ele estava ligado à minha aposta por um comprimento de corrente que estava conectado à sua bainha, deixando-o balançar ao longo do meu flanco direito da perna direita. Em suma, eu parecia uma e pelos olhares que as meninas estavam me dando enquanto eu me sentava no capô do Rolls Royce em que entrei, posso dizer definitivamente que também sou quente. Quando Izuku saiu da UA, você poderia dizer que a diferença entre nós dois eram as da noite e do dia. Izuku parecia uma criança, um garoto fofo nisso, enquanto eu parecia um jovem adulto. Especialmente o cabelo, eu nunca vou entender como Izuku pode suportar ter um cabelo tão longo e bagunçado. Então, como seria? Perguntei uma vez que parei ao lado dele. Gegudi, podemos sair? Perguntou Izuku pateticamente. Olhei em volta e parecia que atraímos uma multidão. Para meus sentidos aprimorados, eu podia ouvir os sussurros de quem é esse garoto? Que estavam por aí. Claro, eu trouxe o carro, eu disse com um sorriso. Se fosse possível, Izuku ficou ainda mais horrorizado quando viu que eu trouxe o carro mais caro que pude encontrar na garagem sob a Might Tower. Eu não deixei Izuku se recuperar enquanto eu o empurrava no carro, antes de remover minha espada e entrar no carro. Uma vez que a porta se fechou, virei-me para Izuku com um sorriso de comer merda no meu rosto. Então, como foi o exame? Perguntei quando partimos. Como foi o exame? É o que você me pergunta. Por que fizeste tanta comoção, Nissan? Perguntou Izuku. Levantei uma sobrancelha. No momento em que você fala seu sobrenome, as pessoas de todo o país saberão que você é parente de mim. Então por que escondê-lo? Especialmente quando se trata de tais benefícios, eu disse apontando para o carro. Eu não quero ser conhecido como garoto rico, murmurou Izuku. Ah, eu vejo. Ele não queria ser ostracizado por causa de sua diferença de status. Não se preocupe, isso não vai acontecer. Então, como você se saiu? Perguntei. Isso parecia animá-lo.
Eu fui muito bem. Eu tenho 88 pontos de vilão, disse Izuku. O mais alto de todos, eu confirmei. Isso parou Izuku curto. Ainda mais alto do que ele começou a perguntar. Por 10, respondi. O carro caiu em silêncio. Você sabe o que vamos pegar All Might no escritório e ter um jantar comemorativo, eu disse. Izuku imediatamente se iluminou ao pensar em All Might. Claro! Normalmente havia uma semana de atraso entre a realização dos exames e o recebimento dos resultados. Felizmente, eu salvei Izuku do problema de se preocupar se ele conseguiu ou não. Isso nos permitiu concentrar toda a nossa energia na resolução de um problema muito grande. Ah porra, isso é impossível. Como diabos devemos dobrar o espaço-tempo tridimensional em um espaço bidimensional? Gritou Izuku. Pode surpreendê-lo saber, mas Izuku pode ficar realmente com a boca de galinha quando ele está com raiva. Honestamente, eu culpo todo o tempo que ele passou com Katsuki. Oi, linguagem, seu caralho. Eu lhe disse que essa merda não é fácil, então sente-se e passe por cima dessas equações novamente. Deve haver algo que perdemos, eu gritei de volta. Ok, então pode ser um pequeno caso da panela chamando a chaleira de preta, mas em minha defesa eu venho pré-embalado com 3 décadas de experiência de vida. Agora, você pode estar se perguntando o que estamos fazendo aqui e a isso eu vou responder com apenas uma palavra. Fuinjutsu. Até agora, em meus experimentos, descobri que quando em certas situações, o chakra funciona como um kubi. Isso é o que é usado para descrever bits de informação em um computador quântico, um bit quântico, se você quiser. Então, em teoria, isso significa que o chakra tem a capacidade de armazenar e transmitir informações. Não é algo muito difícil de deduzir. O truque é encontrar uma ligação entre isso e o Fuinjutsu que eu conheço quando uma revelação me atingiu. Eu não preciso. Desde o início eu pesquisei chakra completamente independente de qualquer tipo de preconceito sobre sua mecânica. Ah, claro, eu sabia sobre seus diferentes efeitos, mas os métodos que usei para alcançar esses efeitos são fundamentalmente diferentes daqueles do Narutoverse. Por exemplo, no Narutoverse, se alguém quisesse aprender um jutsu, tudo o que precisaria fazer é memorizar os sinais da mão, ter uma compreensão básica de qual será o efeito do jutsu, ter o poder necessário e o controle do chakra, e eles seriam capazes de realizar esse jutsu em algumas tentativas. Não seria perfeito, mas seria suficiente. Isso obviamente exclui o jutsu mais complicado, mas para o Chunin e Jonin médios era assim que era feito. É assim que o Sharingan pode copiar jutsus. Foi assim que Naruto aprendeu seu jutsu característico do clone das sombras. Meus jutsus são fundamentalmente diferentes. Eles não podem ser usados nesse estilo plug and play porque o método com o qual esses efeitos são criados é diferente do usado no Narutoverse. O que eu fiz foi usar sinais de mão para focar e direcionar o fluxo de chakra que já foi alterado em sua natureza correspondente e potência de saída para o efeito desejado. Isso tem um bônus lateral de exigir relativamente poucos sinais de mão em comparação com seus equivalentes Narutoverse. De certa forma, você poderia dizer que essa era a maneira lógica de criar jutsu e era, com toda a probabilidade, como a Goromo usava habilidades semelhantes a jutsus. Sabendo disso, só posso respeitar Indra Otsutsuki ainda mais, porque ele não só conseguiu criar jutsu para si mesmo, mas estabeleceu o básico para um sistema universal de jutsu que permaneceu de pé por mais de 1000 anos e era tão bom que ninguém nunca pensou em usar um sistema diferente. Com isso em mente, Fuinjutsu deve ser tratado da mesma forma, então eu roupei Izuku para me ajudar. Eu preciso de sua profunda compreensão e experiência em computação quântica, algo que não era tão difundido no meu mundo, mas algo que existe em quase todas as universidades neste. Depois que criei meus computadores fotônicos, nem sequer olhei para a computação quântica, algo que está provando ser um grande erro da minha parte. Os supercomputadores quânticos são máquinas extremamente poderosas, exceto pelo básico sobre como eles operam. Não há muito por aí que ajude uma pessoa independente a construir um. Dito isto, eu tenho acesso a vários desses supercomputadores. Por isso foi fácil o suficiente para pegar os projetos e os dados de pesquisa necessários sem que outras pessoas soubessem disso. Foi algo que Izuku me pediu para fazer quando tínhamos 12 anos, já que ele estava interessado em como eles operavam depois de me ver construir um computador fotônico primitivo em casa. Então, aqui estamos nós, 2 gênios prodígios tentando descobrir como construir um computador quântico bidimensional em miniatura programado para fazer uma única tarefa específica. A dificuldade não está em criar as linhas de circuito, o que foi facilmente alcançado com o jutsu que literalmente queima chakra nos caminhos desejados, preparando-os para uso como marcas de Fuinjutsu. O truque é descobrir como criar esses efeitos em primeiro lugar. Já estamos trabalhando nisso durante a maior parte de 6 dias e nesse tempo conseguimos criar vários Fuinjutsus básicos. Uma pequena barreira de escudo de baixo nível que eu vou inscrever em nossa armadura junto com alguns nós de reforço. É fraco, mas pode salvar nossas vidas em um piscar de olhos. Vários selos diferentes que convertem o chakra regular em chakra elementar.
Izuku conseguiu ajustar os selos, a fim de extrair poder diretamente do banco de energia da natureza One for All e encaminhá-los através da rede de vias de chakra no traje de armadura Mjolnir, ignorando assim a necessidade de temperar a energia da natureza de OFA com seu próprio chakra e assim, diminuindo a tensão em seu corpo durante o combate, embora isso só funcione com selos já inscritos em sua armadura como selos de barreira. Para qualquer outra coisa, ele precisará fazê-lo em um ambiente de laboratório com equipamentos especializados que extraem energia do One for All e o temperam artificialmente. Além disso, criei alguns selos direcionais para direcionar o chakra elementar para uso em testes de laboratório. Espero que com isso eu possa romper a parede que encontrei ao pesquisar habilidades elementais mais avançadas. Se ele puder modificá-los, a proeza de combate de Izuku aumentará exponencialmente, mesmo que ele provavelmente tenha que carregar uma pilha de selos pré-escritos para a batalha. Usando selos como este, fui capaz de deduzir a ração de chakra de liberação de vento e fogo necessária para produzir liberação de plasma, uma variante mais poderosa da liberação de queimaduras. Não demorará muito até que eu consiga encontrar as proporções corretas para a liberação de poeira e liberação de madeira. Outro selo muito importante que inventamos é um selo de retenção. Quando em uso, impediria que as energias yin e yang de uma pessoa se combinassem em seu fator peculiar ou nexo de chakra, tornando-as impotentes. Claro, uma pessoa com um sistema de chakra ativo apenas queimaria através dele porque não é digno de lidar com essas pessoas. Esse também é um recurso de segurança para garantir que o selo não possa ser virado contra nós. Todo o trabalho que fizemos até agora está armazenado em papel. Izuku estava convencido de que não podíamos confiar nos sistemas de defesa do nosso computador na proteção de algo tão valioso quanto isso, então, para não nos arriscarmos com isso, precisaríamos levar as notas de pesquisa conosco onde quer que fossemos. Neste mundo de peculiaridades, não podíamos ter certeza de que não havia alguém que pudesse tornar inúteis até mesmo os cofres mais seguros, mas havia um pequeno problema em manter todo o nosso trabalho conosco. Essas notas de pesquisa estavam em várias pilhas de 1 metro de altura e pela maneira como estávamos trabalhando, não parecia que iríamos parar tão cedo. Então, é por isso que nos últimos 2 dias temos batido a cabeça contra esse problema. Agora, para qualquer um com conhecimento no folclore de Narutoverse, você saberia que isso é facilmente resolvido com o uso de um selo de armazenamento. O problema é que não sabemos como fazer o referido selo. Nosso Fuinjutsu é baseado nas leis conhecidas da física, uma vez que usá-lo requer que se esteja ciente de como as coisas funcionam, a fim de mudá-las. É uma simples questão de a ciência ainda não estar avançada o suficiente para fazer isso. Uma explosão seguida de gritos e um fluxo de palavrões que fariam Katsuki corar vieram da câmara de testes. Suspirei e entrei apenas para encontrar Izuku coberto de fuligem e tentando socar seu caminho através da parede que não estava tão queimada quanto o resto. Oi, Izuku, calma, eu gritei. Peguei uma toalha e entreguei a ele. Obrigado, murmurou Izuku. Ei, por que você está olhando tão para baixo, irmãozinho? Perguntei. A resposta era óbvia, mas eu preciso confortá-lo emocionalmente. Izuku nunca lidou bem com fracasso. Ele tende a engarrafar tudo até destruí-lo por dentro. Desculpe, é apenas, eu pensei que eu tinha Ninsan. Qualquer variante do Fuinjutsu que mexa com o espaço-tempo é uma dor e meia para se desenvolver. Levará muito mais do que alguns dias para descobrir isso. Caramba, o que fizemos até agora pode ser considerado milagroso para os padrões da maioria das pessoas. Dito isto, você sabe que será mais rápido se usarmos os computadores da base para executar simulações, disse ele. Não podemos deixar nossas notas de pesquisa inseguras, disse Izuku veementemente. Eu pisquei. O que há com a paranoia, irmãozinho? Izuku não falou. Ele apontou a mão direita para o centro do campo de treinamento e fez um movimento com os dedos como se estivesse segurando alguma coisa. Um momento depois, um círculo verde arquivado com uma infinidade de linhas verdes dentro apareceu entre seus dedos. Em um instante, meu Sharingan estava ativo e eu vi em câmera lenta quando um fluxo de fogo irrompeu do pequeno disco e atingiu a parede oposta com energia suficiente para queimá-lo. Fiquei boquiaberto. Isso foi Fuinjutsu, não foi? Perguntei. Izuku acena com a cabeça. Não tenho palavras. Eu pensei que apenas Fuinjutsu especiais como o Jutsu Flying Thunder God Guiding Thunder e o Jutsu Summoning poderiam se espalhar pelo ar. Sim, eu descobri que quando eu usei o chakra sábio para alimentar o jutsu de criação do selo, ele pode se materializar no ar, disse Izuku orgulhosamente. Embora eu ainda precise usar o chakra normal para ativar o selo e fornecer-lhe poder. Estou além das palavras. Claro, Izuku é um sábio, como eu poderia ser tão tolo? Seja como for que você chame, fundir as próprias energias com a energia da natureza e ser capaz de usar a energia resultante faz de você um sábio aos meus olhos. Claro, Izuku não é tão poderoso, já que ele mal tem os níveis de chakra que eu tinha quando eu tinha 5 anos. Mas fundir esse chakra com a energia da natureza permite que ele se impulsione, fisicamente pelo menos, em toda uma outra liga. E com essa descoberta em 1 ano, posso estar confiante de que Izuku será capaz de enfrentar os gostos de Endeavor e vencer. Eu sorri para ele. Então eu deveria estar chamando você de mestre de Fuinjutsu ainda? Eu provoquei. Izuku gaguejou, perdendo sua antiga bravata e corou. Min-san.
Eu reiterei um braço sobre o ombro dele. Agora vamos lá. Eu acho que é hora de eu te ensinar a se agarrar a superfícies verticais com chakra. Izuku olhou para mim e sorriu. Eu sorri de volta e Izuku perdeu o sorriso. Ele tentou tirar meu braço de seu ombro, mas eu segurei com força. NN-san, podes deixar-me ir? Perguntou Izuku nervosamente. Não, temos treinamento para fazer. Afinal, você não gostaria de desmaiar de exaustão de chakra na escola, não é? Eu disse. Os gritos de Izuku eram um complexo para o dia seguinte, e agora há um recuo distintamente em forma de Izuku no chão da área de treinamento. Antes de começar a trabalhar em meus projetos de Fuinjutsu, enviei um clone em uma missão muito importante. No dia seguinte ao exame de admissão de Izuku foi minha cerimônia de formatura e minha indução oficial nas fileiras dos pró-heróis. Foi uma grande festa com muita fanfarra ao meu redor. Claro, All Might fez uma aparição e me parabenizou pessoalmente. Eu podia dizer que ele estava orgulhoso de mim e do que eu conquistei. Quase todos os heróis do top 10 estavam lá, até mesmo Endeavor, e desta vez ele parecia ter trazido uma tag junto. Era uma criança, mais ou menos da minha idade, com olhos e cabelos heterocromáticos. A característica mais distintiva sobre ele era a marca de queimadura sobre seu olho azul. Isso foi interessante, e parece que All Might quer ir e se encontrar com ele. Eu educadamente me desculpo de fazer conversa fiada com o herói profissional em Gen 1 e faço o meu caminho para All Might. Mesmo que eu fosse um pouco menor em altura do que os adultos, eu não era de forma alguma menos imponente, mesmo quando eu estava ao lado de All Might. Como cada herói estava em seu traje, isso significava que eu estava atualmente usando o Mjolnir MK. Eu criei em segredo nos últimos meses. Comparado a todos os outros heróis, eu parecia vestido para uma guerra. Esforço. Obrigado por vir. Faz tanto tempo desde a última vez que conversamos, disse All Might jovialmente. Tudo poderia. Este é o meu filho, Shoto, respondeu Endeavor de forma grosseira. Endeavor Pro, eu vejo que você chegou. Devo dizer que eu não estava esperando que você viesse. E quem é esse? Eu disse fazendo minha presença conhecida. Eu dei ao garoto chamado Shoto um olhar superficial. Shoto curvou-se respeitosamente em saudação após um brilho de seu pai. Rikudo Pro, eu sou Shoto Todoroki, disse o garoto. Meu Sharingan brilhou enquanto eu observava em profundidade. Curiosamente, ele parecia estar favorecendo sua perna esquerda. Isso falava de uma lesão. Provavelmente um acidente relacionado ao treinamento, afinal o mesmo aconteceu com Izuku e eu algumas vezes. Ah, você criou um bom filho, Endeavor. Ouvi dizer que ele fez o exame recomendado para a UA, disse All Might. Shoto é a minha maior criação, All Might. Embora eu veja que o seu também não está faltando, mordeu Endeavor com um olhar em branco em seu rosto. Criação? É assim que ele fala sobre seu filho? Observei Shoto novamente. Ele parecia estar olhando para seu pai com desprezo mal disfarçado. Isso eu tenho que analisar. É bem possível que algo sinistro esteja acontecendo na família Todoroki. É assim? Perguntei com o rosto cuidadosamente em branco. Bem, então, estou ansioso para o festival esportivo deste ano. Afinal, seria bastante embaraçoso se ele recriasse sua perda em minhas mãos. Endeavor. O que foi? Ah, sim. Eu me lembro de um único ataque de fogo meu que derreteu metade da arena de treinamento e te deixou inconsciente, eu disse indiferentemente. Foi um ato flagrante de provocação, mas eu tinha minhas razões. Os olhos de Shoto se arregalaram com o que eu disse e pude sentir sua raiva por minhas palavras combinadas com espanto. Enquanto isso, Endeavor se irritou com a lembrança de sua derrota. Ele deu um passo à frente e abriu a boca para dizer algo, mas imediatamente parou quando meus olhos brilharam vermelhos e o lendário Sharingan foi ativado. Endeavor foi forçado a desviar o olhar. Entre os círculos pró-heróis, eu disseminava algumas informações sobre meus olhos. Agora, é de conhecimento geral que olhar diretamente nos meus olhos é o mesmo que suicídio, mesmo entre vilões. Claro, como a maioria dos vilões confia tanto em sua peculiaridade. Eles não podem realmente lutar tão bem, e quando você adiciona a isso a necessidade de não olhar nos meus olhos ao me combater, suas chances caíram para quase zero nível de sucesso contra mim. Afinal, não sou arrogante o suficiente para dizer que sou imbatível, apenas muito difícil de bater. Agora, alguns podem dizer que deixar essas informações soltas pode me causar problemas, mas na verdade o inverso é verdadeiro. Mesmo sem a minha capacidade de lançar genjutsu visual, eu ainda sou mais do que capaz de vencer qualquer um em combate corpo a corpo. Hoje em dia, nem mesmo All Might pode ficar contra mim. All Might limpou sua garganta. Bem, eu acho que é hora de irmos. Endeavor Pro, tenha uma boa noite. All Might apressou-se a levar-me embora e quando estávamos longe o suficiente ele virou-se para mim. Por que você antagonizou Endeavor, Madara? Para ver como Shoto reagiria, respondi. Isso surpreendeu All Might, cuja expressão escureceu depois disso. Você acha que algo está acontecendo em sua família? Ele perguntou. E parecia que All Might não era um musculoso, afinal. Não sei. Vou perguntar a Izuku depois que ele conhecer Shoto um pouco melhor. Mas se isso acontecer de ser a verdade. Meus olhos brilharam vermelhos mais uma vez. Bem, vamos apenas dizer que não será bonito. Para a maioria das pessoas, Keigo Takami era conhecido como o herói profissional número 3 Rocks. Ele era o herói alado despreocupado que era rápido demais para qualquer um que barrasse All Might pegar quando se tratava de trabalho de herói.
No entanto, por trás dessa fachada de indiferença havia uma mente afiada. Quando soube que o novo menino de ouro da comunidade de heróis estava se formando, aos 15 anos e depois de apenas um ano de ensino médio, ele ficou, é claro, intrigado. Graças à sua posição única na comissão de heróis, ele foi capaz de acessar os arquivos restritos de Madara Midoriya e o que ele viu o deixou impressionado. Hawks viu os muitos feitos de poder de Madara, mas ele não poderia ter adivinhado que por trás desse poder havia uma mente tão genial. Ele há muito desejava conhecer Madara pessoalmente, e agora parecia ter recebido a chance. O jantar foi um evento de alto nível, mesmo que você não pudesse dizer isso olhando para a maioria dos convidados lá. Apenas alguns membros da comissão de heróis foram convidados junto com as famílias de alguns heróis profissionais. O resto eram heróis vestidos com seus trajes habituais de herói. Durante o início da festa, na cerimônia de formatura, ele pôde colocar os olhos em Madara pessoalmente pela primeira vez. Nunca antes em sua vida Hawks havia conhecido uma pessoa assim. Mesmo ao lado do próprio All Might, Hawks podia sentir o poder puro que parecia fluir de Madara, fazendo-o parecer muito mais imponente. Como se estar vestido com uma armadura preta e vermelha reluzente não fizesse isso. Enquanto Madara fazia seu discurso, Hawks não pôde deixar de se sentir atraído por suas palavras. Madara exalava carisma de uma maneira que ninguém além de All Might poderia. Por um momento, Hawks se perguntou se poderia haver alguma verdade nessa teoria. Enquanto Madara se misturava com os convidados, Hawks continuava observando o jovem. Madara se moveu com uma graça e equilíbrio que falavam de anos de treinamento duro e uma quantidade inacreditável de experiência para alguém tão jovem. Nem mesmo ele era tão experiente em sua idade, mesmo com todo o treinamento que a comissão de heróis o submeteu. Hawks conseguiu observar como Madara provocou Endeavor. Essa ação foi intrigante. Além disso, o fato de que Endeavor era mais frio do que o habitual em relação à agência Might Tower, não havia necessidade de Madara ser tão antagônico. Assim como Rock se moveu para difundir a situação, All Might interveio e interrompeu a discussão. Ainda assim, Rock se aproximou de Madara. Quando ele chegou a cerca de 10 metros de Madara, o mundo de repente parou. Impressionante, não é? O poder da mente humana, disse Madara por trás de Hawks. Falcões se voltaram para ele, ainda perplexos com o que aconteceu. Como? Não se preocupe, isso é apenas uma ilusão para que possamos conversar em particular, disse Madara. Então, esse era o poder do Sharingan de Madara. Que tremenda habilidade, e pensar que eu nem o notei fechando os olhos comigo, pensou Hawks. Então, sobre o que você queria falar? Perguntou Hawks. Madara sorriu com força. Seja um bom cão e deixe seus mestres saberem que eu não me curvo tão facilmente quanto All Might, disse Madara. Falcões ficou atordoado e mais do que um pouco ofendido. É com licença? Eu acho. Você não vai acreditar em mim sem provas então, disse Madara. Naquele momento o cenário mudou. Em vez de uma massa de pessoas congeladas, Hawks foi saudado à vista de uma cidade destruída. Ele podia ver claramente a sede principal da comissão de heróis em ruínas diante dele. Hawks ficou tão chocado que deu um passo para trás. O que é isso? Este é o rescaldo de uma batalha por alguém no meu nível. Agora, eu não estou lhe mostrando isso para ameaçá-lo, muito pelo contrário, na verdade. Quero que a comissão de heróis entenda que a nossa relação é uma parceria. Não é um contrato de trabalho. É claro que manteremos a fachada para a mídia, mas essa será a verdadeira natureza do nosso relacionamento, disse Madara. O garoto parecia desanimado por ter acabado de ameaçar o herói número 3 e a comissão de heróis. Falcões reuniram sua inteligência. O que você quer? Acesso aos arquivos classificados da comissão de heróis. Espero um telefonema de seus chefes em uma semana, disse Madara. E se eles não ligarem para você? Perguntou Hawks. Ele não podia deixar esse garoto andar por cima dele e da comissão. Madara sorriu sombriamente e olhou para ele com aqueles seus Sharingan vermelhos de sangue. Bem, então eu suponho que uma mudança de gestão será necessária. De repente, o mundo voltou ao normal e Madara não estava em lugar algum para ser vista. Em um laboratório escondido sob o Hospital Jaku, uma reunião secreta estava ocorrendo. Como vai o progresso nas novas armas, meu amigo? Muito bom. Como tivemos que acelerar o procedimento, eles não são tão cuidadosamente construídos, mas são mais poderosos. É sábio estar atento aos high-ends. Eu ainda não consegui suprimir completamente o ego do anfitrião ou corrigir todos os problemas comportamentais. HM, não se preocupe, vai fazer por enquanto. Como está a ser a busca? Estamos nos aproximando de X aqui. Mal posso esperar para colocar minhas mãos em sua peculiaridade. É uma pena que uma peculiaridade como essa tenha nascido em um corpo tão ingrato. Sim, uma pena. Felizmente não demorará muito para remediarmos essa injustiça e eu serei restaurado ao meu estado anterior. Isso não é perigoso? E se o plano falhar? O plano mudou. Vou precisar de muita força para lidar com o pirralho de All Might e roubar sua peculiaridade. No caso improvável de eu falhar bem, você sabe o que fazer. Claro, meu senhor. Todoroki Shoto era um cara observador. Ele havia sido treinado desde a infância para ser o herói o mais perfeito possível por seu pai Endeavor. Ele não pôde deixar de sentir que toda a dor e sofrimento que ele e sua família haviam suportado era por nada enquanto ele assistia a cena tocando na tela no centro de batalha. Izuku Midoriya realmente era irmão de Rikudou.
Quando ele colocou os olhos nele pela primeira vez naquela sala de aula, ele não pôde deixar de pensar que ele tinha sido enganado. Eles pareciam quase exatamente os mesmos, exceto pelo cabelo, é claro, mas em quase todos os outros aspectos eles eram muito diferentes. O que realmente os diferenciava eram suas personalidades. Pelo pouco que havia interagido com Rikudo, o homem parecia exalar carisma e arrogância. No entanto, dado o nível de seu poder, essa arrogância não era imerecida. O teste de peculiaridade foi um verdadeiro abridor de olhos. Ele havia vislumbrado a destreza de Rikudo na TV a partir de várias coberturas da mídia de seus atos heróicos e de assistir ao festival de esportes do ano passado. Era verdade que, embora Midoriya não obtivesse as pontuações mais altas absolutas em todos os testes, mas ele estava sempre entre os 3 primeiros, na maioria das vezes o número 1. De certa forma, foi frustrante vê-lo ter um desempenho tão bom e ver seus anos de treinamento serem desperdiçados, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Izuku Midoriya compartilhou seu sangue e poder com alguém que eliminou seu pai em um único ataque em uma luta justa, um feito que nem mesmo All Might poderia replicar. Madara Midoriya também foi relatado como tendo lutado e vencido um compromisso de treinamento com o próprio All Might. No momento, em termos de poder bruto, Madara era o número 1. Ele havia superado o All Might antes mesmo de completar 15 anos. Foi assim que seu pai o descreveu, e depois de conhecê-lo pessoalmente, Shoto pôde dizer que ele estava correto. Quando ele percebeu pela primeira vez quem era Izuku Midoriya, Shoto estava ansioso para ver suas performances. Afinal, Madara tinha uma aposta não reconhecida com seu pai de que ele perderia para seu irmão mais novo. Foi assim que Shoto decidiu observar o jovem Midoriya. Izuku era diferente de seu irmão. Ele era tímido e gentil, sem a arrogância e a confiança de seu irmão mais velho. Não lhe faltou, no entanto, na luta de proezas. Ele era claramente um habilidoso artista marcial por ter incapacitado Bakugou em um segundo sem o uso de sua peculiaridade. Ainda assim, não importava. Shoto provaria sua superioridade usando apenas seu gelo. É estranho pensar que apenas alguns dias se passaram desde que o primeiro ano de Izuku na UA começou. Dito isto, era lógico que alguma forma de ação inimiga caísse sobre a escola, mais cedo ou mais tarde. Honestamente, se eu não soubesse melhor, diria que renasci em um mangá shonen. Eu estava tendo um bom dia estourando uma rede de tráfico de drogas. Honestamente, me surpreendeu quão pouco da população de heróis estava disposta a sujar as mãos com esse tipo de ação. Embora depois que eu tive acesso aos arquivos confidenciais da Comissão de Heróis, tudo se tornou muito claro. O sistema atual foi corrompido e sobrecarregado por pessoas e bagagens desnecessárias. Ao longo dos anos, os testes de admissão aos cursos de heróis e os próprios exames de licença caíram para um padrão surpreendentemente baixo. Na verdade, meu exame de licença de herói poderia ser considerado difícil, já que apenas 50% dos participantes passaram. 50% dos mais de 1000 participantes passaram. De uma maneira distorcida, minha escolha de estar fortemente envolvido com a polícia e o policial Tsukaushi em particular aumentou meus índices de aprovação popular. Alguns grandes eventos e eu serei literalmente o mais jovem a quebrar a lista dos 10 melhores. Assim como Rocks havia feito, só que desta vez eu fiz isso sem que a comissão de heróis puxasse cordas pelas costas dos cidadãos. De volta ao presente, porém, a ação inimiga de que eu estava falando era a destruição, ou mais particularmente a desintegração da barreira do portão principal da UA. Então, o que você acha, Rikudo? Perguntou Nezu. Como eu estava tecnicamente trabalhando, tive que vir para a escola vestido com minha armadura Monir, embora, para ser completamente franco, eu tenha vivido virtualmente na Might Tower nos últimos meses trabalhando em casos de trabalho. É incrível a pouca resistência que essas pessoas têm aos efeitos hipnóticos do Sharingan. Voltei-me para o diminutivo principal. Este foi o trabalho de uma peculiaridade poderosa. O metal não é tanto desintegrado, mas é fortemente oxidado, algo que é indicativo de alguma espécie de peculiaridade de degradação, disse ele. Verificamos os repórteres. Nenhum tinha uma peculiaridade como você descreve, disse Aizawa. Então isso foi claramente uma ação inimiga. Um destinado à escola em geral e a várias pessoas em particular, disse ele. Você tem algo para usar como prova para sua teoria? Perguntou Nezu. Não, isso é baseado apenas na minha intuição e em quaisquer conclusões escassas que eu possa tirar dos restos deste portão destruído, eu disse. Eu vejo. Se me permitem, Rikudo, gostaria de fazer um pedido, disse Nezu. Foi assim que acabei nessa situação. Eu estava atualmente ao lado de Aizawa em frente à classe 1. Sob uma técnica de transformação fingindo ser um estudante do departamento de gestão do segundo ano que estava escrevendo um artigo sobre como os alunos treinam sob All Might para o jornal da escola que, é claro, será disponibilizado ao público em geral. Felizmente, essa foi uma operação de picada reconhecida e tudo o que me custou foi a minha dignidade. Foda-se a minha vida. A boa notícia é que eu posso obter alguma chantagem sobre Izuku no caso de eu precisar. De certa forma, parecia estranho ficar ao lado dessas crianças impressionáveis enquanto todas elas jorravam sobre o que pensavam que fariam durante o exercício de treinamento de resgate. Lembro-me muito bem da primeira vez que fui ao USJ.
É uma estrutura impressionante e que eu espero sinceramente que sobreviva à tempestade que se aproxima relativamente intacta. É verdade que eu não tinha provas de que poderia haver um ataque de vilão hoje, mas fazia muito sentido quando você pensa sobre isso. O agressor usou a multidão reunida de repórteres como uma cortina de fumaça para entrar na UA. O objetivo mais provável dessa ação era reunir informações sobre o cronograma e os alunos que participarão das instalações fora do campus. Diga o que quiser sobre a segurança da UA, mas atacar o prédio principal foi nada menos que suicídio, mesmo para alguém do calibre da Endeavor. Eles provavelmente estavam planejando emboscar um grupo de estudantes na USJ, independentemente de quem fossem esses alunos. A classe 1, por acaso, foi a primeira da lista. Olhei em volta para as crianças vestidas com seus trajes de herói. Honestamente, eles pareciam um pouco ridículos aos meus olhos. Eles estavam tão alegres. Foi quase de partir o coração pensar que eles provavelmente enfrentariam vilões até o final do dia. Ao lado, Aizawa estava me sinalizando para ir até ele. Eu sorri e acenei com a cabeça, agindo como qualquer outro estudante do curso geral do departamento de administração, mesmo que eu estivesse vestido com uma armadura de alto grau sob o enge que eu estava usando para parecer como um estudante genérico de 16 anos de idade. Está tudo pronto? Perguntei. Sim, All Might não vai conseguir, no entanto, disse Aizawa. Eu amaldiçoei. Meu plano original era ajudar a evacuar os alunos com 13, enquanto All Might e Aizawa seguravam os vilões. Depois disso, foi a minha vez de dar um bom tapa nos vilões. Infelizmente, parece que All Might usou todo o seu tempo em sua forma muscular em pequenos bandidos a caminho da escola. TCH, eu deveria ter esperado isso, eu disse irritado. Cancelamos o evento? Perguntou Aizawa com um tom de voz preocupado. A verdade era que enfrentar um grupo bem organizado de vilões seria problemático. Se eu tivesse mais tempo para rastrear os perpetradores, isso não teria acontecido. Vou ter que esperar algum tipo de reação da mídia, independentemente do que vai acontecer. Eu preciso lidar com isso com o máximo cuidado. Não, é chato, mas eu provavelmente terei que revelar minha habilidade Enge no pior dos cenários. Não pode ser ajudado. A missão deve continuar, eu disse irritado. Tudo bem, criança, problema. Este é o seu show, disse Aizawa, deixando por dizer o não estrague tudo no final. Voltei para a classe 1, quando eles entraram no ônibus. Esta classe foi bastante animada. Então, Akito-san, o que você acha até agora do curso de herói? Disse o garoto ruivo no banco oposto ao meu, Kirishima, eu acho que seu nome era. Oh, é bom, tenho certeza de que todos vocês se tornarão grandes heróis, eu disse com um sorriso apaziguador. Eu não esperava que minha persona de capa fosse arrastada para uma discussão com os alunos do 1, pelo menos não uma em que os alunos não estivessem se gabando abertamente de seus poderes. Suponho que Aizawa estava certo em manter esse lote. E obrigado, embora eu tenha que perguntar, você já conheceu Rikudo quando estava na escola no ano passado? Perguntou Kirishima. Enrijeci imperceptivelmente. Com uma rápida olhada ao redor, pude ver que o resto dos alunos também estavam prestando atenção à conversa, Izuku, Katsuki e Todoroki em particular. Por que você pergunta? Eu disse fingindo nervosismo. O que você quer dizer por que perguntamos? Esse cara é uma lenda. Ele é o herói profissional mais jovem de todos os tempos e é poderoso o suficiente para vencer Endeavor e All Might. Disse um garoto com cabelos loiros e um raio como fios pretos caminhari, se não me engano. Quero dizer, sim, eu conheci uma vez durante o nosso primeiro ano de festival esportivo, eu disse, acompanhando a história conhecida da capa. Isso chamou a atenção da classe ainda mais do que a nossa discussão anterior. Então, como ele estava pessoalmente? Perguntou Kirishima com um sorriso animado no rosto. Eu não conheci pessoalmente, por exemplo, mas posso dizer que não me lembro muito depois que a buzina soou e anunciou o segundo turno, eu disse. Alguns podem se sentir mal por mentir para essas crianças, mas eu não tenho tais inibições. Afinal, eu não poderia me importar menos se toda essa classe morreria enquanto Izuku estivesse seguro. Dito isto, acredito que esta mentalidade é mais ou menos um resultado do meu desejo de não cair sob a maldição do ódio. Para fazer isso, a maneira mais eficaz é impedir que o Mangekyo seja ativado e evitar qualquer situação que exija e ou force sua ativação. TCH, é claro que você não faria, resmungou Katsuki. Então, você não pode nos dizer nada sobre Rikudo? Perguntou Todoroki. Bem, eu poderia lhe dizer o nome dele, eu disse. Hora de testar uma pequena teoria minha. Isso atraiu os olhos curiosos da multidão. Pelo canto do olho vi o olhar em pânico no rosto de Izuku. Eu também podia ver Aizawa me dando um olhar realmente tanto que eu lutei para não sorrir de volta. Então, diga, disse Kaminari. Eu podia dizer que todos no ônibus estavam pensando a mesma coisa, menos, é claro, aqueles que já sabiam. Parei dramaticamente. Seu nome é Madara Midoriya, eu disse. Houve silêncio no ônibus quando quase todos os pares de olhos se viraram para olhar para Izuku. Eu podia dizer que Izuku estava em pânico por dentro. Bem, em pânico mais do que o que estava mostrando do lado de fora. Ok, isso é o suficiente. Estamos aqui, disse Aizawa.
Aquele homem arruinando minha diversão assim, e pelo olhar em seu rosto ele sabia exatamente o que estava fazendo. Afastei-me do corpo principal da classe e fingi ir para a sala de observação ao lado da USJ. A partir daí, seria uma questão simples monitorar os eventos na cúpula. A classe 1 moveu-se dentro da grande estrutura abobadada que era a USJ. Mesmo assim, eles estavam apenas metade prestando atenção ao que 13 estavam lhes dizendo. A outra metade de sua mente estava ocupada com a revelação de que um de seus colegas de classe era o irmão do aluno-herói mais poderoso de todos os tempos. Não havia uma única pessoa no país que não soubesse sobre o famoso Rikudou. O garoto que entrou na UA aos 14 anos e se formou aos 15 o tempo todo ocupando um lugar ao lado de All Might como seu herdeiro presuntivo. Depois do estupim regular de 13 sobre os perigos de seus poderes, eles foram levados para dentro. Aizawa estava de pé ao lado de um dos pilares perto da entrada em guarda para qualquer atividade suspeita. Ele sabia que Madara estava fazendo o mesmo da sala de observação, mas nunca foi demais ter mais olhos no trabalho. Só então as luzes piscaram, e a fonte começou a falhar. Aizawa ficou instantaneamente em alerta máximo. Uma poça de escuridão aparentemente apareceu em frente à fonte e se expandiu. As pessoas começaram a sair da escuridão. Todo mundo de volta. Esses são vilões, disse Aizawa enquanto se preparava para a batalha. Os estudantes pareciam assustados com sua declaração. Como eles foram capazes de chegar aqui? Perguntou Kirishima um pouco retoricamente. Sensei, e quanto aos sensores de invasão, por que eles não estão ativando? Perguntou Yaorozou. Eles devem ter algum tipo de peculiaridade que os esteja impedindo de ativar, disse 13. Ou eles têm um hacker habilidoso do seu lado, comentou Izuku. Os outros estudantes se viraram para olhar para ele de surpresa e Izuku corou com a atenção. Kaminari, veja se você pode alcançar alguém do lado de fora, ordenou Aizawa. Sem sensei, eu não posso alcançar ninguém, disse Kaminari. Isso resolve. Este é o trabalho de uma peculiaridade. 13 levem os estudantes embora e os mantenham seguros, ordenou Aizawa enquanto se preparava para a batalha. Espere. Sensei, você não pode pensar seriamente que você pode ganhar contra todos eles. Você vai morrer de exaustão, disse Izuku. Aizawa não refutou isso. Izuku Midoriya conhecia seu estilo de luta e a limitação de seu corpo e ele estava correto. Em uma luta direta contra tantos oponentes, ele perderia por se esgotar contra os vilões. Não se preocupe Midoriya, está é apenas uma ação de atraso. O evento principal ainda está por vir, disse Aizawa. Como se, em resposta às suas palavras, um estrondo devastador fosse ouvido do lado de fora e o chão tremesse. Isso é tudo que pode? Perguntou Kirishima. A maioria dos alunos tendia a concordar com a pergunta semi-retórica de seu colega, mas alguns sabiam melhor. Outro estrondo e as portas foram explodidas para dentro pelo corpo de um vilão monstruoso com pele negra e um rosto sorridente de pássaro. O vilão virou e pousou de pé na base das escadas. Assim que ele parou, uma raia azul saiu da poeira que apareceu na sequência do encontro dos vilões com as portas e recompensou o vilão com uma espada na boca e na cabeça. Tão grande foi a força com a qual a espada foi jogada que o vilão se viu pregado no chão com a espada saindo de sua boca como uma espécie de zombaria da lenda de Excalibur. Que tipo de vira-lata ousa atacar esta escola? Veio uma voz da poeira agora sentando. Os alunos voltaram os olhos para olhar para o recém-chegado e o que viram enraizá-los no chão. Sair da fumaça vestido com uma armadura preta e vermelha imaculada era, para todos os efeitos, um Izuku Midoriya parecido. No entanto, em suas lareiras, os alunos sabiam que isso era falso. Este não era o seu tímido colega de classe de cabelos verdes. Se você ignorou o superficial, as diferenças eram claras. Cabelos mais curtos e olhos verdes brilhantes estreitos que olhavam para os vilões diante deles com desprezo. A figura diante deles era um local impressionante para se contemplar enquanto ele caminhava para frente desgastado por relâmpagos azuis e expor pressão suficiente para ser sentida em toda a USJ. Rikudou havia chegado. Eu mal tinha chegado à sala de controle quando os monitores piscaram e a energia cortou para as câmeras dentro do USJ. Eu esperava ver pelo menos um pouco das capacidades dos alunos e, honestamente, os vilões deveriam ter feito o mesmo. Isso significa que o líder dos vilões era impaciente ou um tomador de riscos. Bruxa 1 que era ainda está para ser determinado. Larguei o Engie e inundei meu corpo com chakra de natureza relâmpago. Eu não ativei minha armadura de chakra Lightning Style. Lightning agora concluída porque goste ou não. É um porco de poder e na maioria das vezes eu tenho outros meios de lidar com meus inimigos. Dito isto, não é como se a minha velocidade base fosse algo para se envergonhar. Só não está no nível ridículo da velocidade que eu tenho ao usar a armadura do chakra da iluminação. Corri para a entrada e assim que cheguei, meus instintos gritaram para que eu caísse. Eu me esquivei por pouco, e o soco que deveria me tirar se enterrou no chão com um estrondo retumbante. Eu me afastei do ser que me atacou. Eu vejo, então os vilões projetaram enviar alguém para guardar a entrada enquanto o grupo principal cuida dos alunos. Uma pena que fui eu que fui enviado para reforçá-los. Eu me abaixei sob outro soco e chutei para fora no meio do vilão.
O chute foi rápido demais para o vilão reagir e o poder por trás dele foi suficiente para enviá-lo através das portas da USJ e para o grande quadrado no meio da estrutura. Estranho, o chute tinha poder suficiente por trás dele para transformar as entranhas de All Might em mingau e, no entanto, o vilão parecia ser capaz de se recuperar. Eu puxei minha espada, carreguei-a com chakra de natureza relâmpago e atirei-a contra o inimigo. Tornou-se um raio de luz azul enquanto corria para o seu alvo e acabou se incorporando ao crânio do vilão através de sua boca, pregando o vilão no chão atrás dele. Examinei a área quando saí da nuvem de poeira. Que tipo de vira-lata ousa atacar esta escola? Parei na ponta das escadas e cruzei os braços enquanto olhava para a ralé descarada abaixo. Um dos vilões com cabelos azuis esbranquiçados e mãos presas em seu corpo começou a coçar seu pescoço intensamente. Nomu, disse ele. Minha audição avançada podia entender o que ele estava dizendo, apesar da distância. Assim que ele disse que o vilão que eu tinha acabado de matar levantou a mão e segurou o cabo da espada que eu tinha jogado em sua boca e puxou-a para fora. Eu não pude deixar de ficar um pouco revoltado com a visão. Que tipo de criatura era essa? Nenhum ser humano poderia ter sobrevivido tendo seu tronco cerebral destruído. A criatura retornou ao lado de seu mestre e ficou ao lado de outra criatura, presumivelmente da mesma origem que ela. Dito isto, eu não pude deixar de sentir que esta outra criatura é muito mais poderosa do que a sua criação de irmãos. É claro que este não é um mero ataque, mas o tiro de abertura de uma guerra muito maior. Vilões, identifiquem-se e as suas intenções e eu ainda posso considerar seus pedidos de misericórdia, eu declarei em voz alta. Os vilões olharam para mim assustados e eu mostrei meu Sharingan. Ao ver esses olhos, a maioria dos vilões começou a dar um passo para trás e desviar os olhos, tendo ouvido falar dos meus poderes hipnóticos. De repente, diante de mim, um abismo negro apareceu na forma de um dreno e desse abismo apareceram 2 olhos amarelos brilhantes. Somos a Liga dos Vilões. Nossa missão aqui é garantir que este local seja o túmulo de All Might. Eu tenho que dizer, eu não pensei que o próprio Rikudo famoso viria em socorro das crianças. Parece que All Might falhou em sua tarefa como símbolo da paz, disse o dono dos olhos na escuridão. Levantei uma sobrancelha. É isso? Nenhum discurso idealista sobre o que há de errado com a sociedade e outros atos de teatro? Bem, então, isso é interessante. Interessante, seu grupo é claramente novo ou eu teria ouvido falar de uma peculiaridade como a sua sendo usada para atos de vilão. A questão permanece, você virá em silêncio, ou devo usar a força para fazer você, eu disse. Os olhos se estreitaram e quando ele começou a falar novamente eu fiz o meu movimento. Em um instante eu estava na frente dele e meu Sharingan furou em seus olhos amarelos. Impossível. Sharingan, Genjutsu, Kurogiri, gritou o cara das mãos. Seu corpo se formou instantaneamente e eu agarrei o vilão por seu colarinho metálico agora exposto. H como? Ele perguntou enquanto tentava inutilmente se livrar dos laços do Genjutsu sob o qual eu o colocava sob. Você não gostaria de saber, agora eu vou pegar todas as informações que estão nessa sua cabecinha. Tente não resistir, isso faria toda essa aprovação ir mais rápido, eu disse enquanto meu Sharingan brilhava intensamente e o tomou e começava a girar. Senti a dele, nenhuma mente resistindo à minha intrusão, mas foi fútil. Eu rompi suas escassas defesas e comecei a extrair suas memórias. Eu duvido que eu poderia ter usado este método em alguém capaz de empunhar chakra, mesmo em um nível mais básico. Nomu matá-lo, grita o cara das mãos. Mesmo que eu estivesse olhando nos olhos do meu alvo, enquanto vasculhava sua mente surpreendentemente vazia, meu Sharingan podia detectar o feixe de energia que estava se lançando em minha direção, tendo sido disparado pela outra criatura. Quebrando minha conexão mental com aquele agora identificado como Kurogiri, joguei meu cativo no lago próximo. Isso provavelmente levaria à sua fuga e se não, ele se afogaria. Eu não posso ser muito descuidado com a vida dos vilões, especialmente quando há crianças impressionáveis atrás de mim. Se eu fizesse isso, a mídia e a comissão de heróis levantariam um alvoroço e me dariam mais dores de cabeça do que um vilão de teletransporte, e sim, trocadilho intencional. Alcançando minha bolsa, retirei 7 talismãs de Fuinjutsu pré-preparados e os joguei entre mim e a trave. Agora, eu normalmente não usaria uma técnica não testada como essa, mas não posso me esquivar do feixe ou então ele atingiria o grupo de estudantes atrás de mim que estavam ocupados evacuando. Estilo barreira Fuinjutsu, Ruaias. Eu disse enquanto empurrava minha mão para a frente. Eu manobrei os talismãs no lugar com cordas de chakra e ativei o selo. De cada talismã um círculo de selamento azul girava e de cada círculo uma única linha era enviada para a origem, neste caso minha palma, onde outro círculo maior girava na existência. Assim que o feixe chegou até mim, 7 camadas douradas côncavas de chakra apareceram diante de mim, cada uma com o Fuinjutsu da etiqueta de selo que o gerou. O feixe grudou no momento seguinte e sua força foi tão grande que me fez derrapar de volta para o grupo de estudantes assustados. Eu reforcei meus pés com chakra e usei as propriedades de sucção de chakra para grudar no chão, mas mesmo assim a pressão era tão imensa que rachou o chão sob meus pés.
A primeira camada falhou no momento seguinte, enviando uma onda de choque pelo ar atrás de mim. Eu podia ouvir os gritos dos alunos enquanto os ventos fortes sopravam contra eles, forçando-os a se abrigar atrás da cúpula fornecida pelo meu escudo. A segunda camada quebrou e o feixe não mostrou sinais de parar, se nada mais, aparentemente aumentava em potência. A explosão de energia foi suficiente para quebrar a terceira barreira. Cerrei o punho enquanto focava mais chakra na barreira, fazendo o meu melhor para manter o feixe à distância. Eu tinha mais da metade das camadas totais da barreira original, então não estava muito preocupado. A quarta barreira quebrou assim que a viga se fechou. Mantive o escudo erguido por alguns momentos enquanto examinava o inimigo. Eles pareciam chocados com a minha sobrevivência. Nissan! Gritou Izuku enquanto tentava chegar até mim. Estou bem, Izuku. Ruaias provou ser eficaz. Eu disse enquanto permitia que as 3 camadas restantes se dissipassem e as 3 tags restantes que não se quebraram queimaram quando o Fuinjutsu que as mantinha foi dissipado. Você, seu trapaceiro! Gritou o cara das mãos. Ele parecia estar coçando o pescoço furiosamente e tenho certeza de que seus olhos estavam brilhando de loucura por trás daquela mão decepada que cobria seu rosto. Agora que estou pensando nisso, nojento, absolutamente nojento. Tomura Shigaraki, acalme-se, disse Kurojiri. Isso pareceu tirar o agora chamado Shigaraki de seu frenesi de arranhões. Se você não estivesse fora do portão de urdidura, eu teria transformado você em pó, Kurojiri. Aquele homem, ele mentiu para mim. Aquele feixe de energia que o Nomu disparou deveria ter destruído o All Might em um tiro, gritou Shigaraki. Os alunos ouviram isso e me olharam em choque. HM, uma avaliação muito precisa. Se fosse capaz de acertar All Might teria sido suficiente para matá-lo, eu disse para ganhar um tom baixo. Fui ouvido pela classe por trás do ser. Acho que alguns estão chorando. Nissan, ouvi atrás de mim. Virei-me apenas o suficiente para dar uma olhada nas crianças com o canto dos olhos. Seus rostos me disseram tudo o que era necessário. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Por quê? Seus olhos se arregalaram e eu juro que Izuku estava chorando. Porque eu estou aqui, eu rugi. Meu chakra surgiu, rachando o chão ainda mais do que já era, enquanto a sensação familiar de iluminação me cobria em uma tempestade de arcos azuis sinalizando a ativação da famosa armadura de chakra estilo relâmpago. Eu não precisava olhar para trás para saber que cada aluno emitia um sopro aliviado de alívio com minhas palavras. Para os vilões, este foi provavelmente o seu pior pesadelo, pois todos eles estavam se preparando para fugir e até Shigaraki deu um passo para trás com medo. Eu retirei 4 kunai da minha bolsa que tinham etiquetas de vedação especiais presas à extremidade. Com o movimento do meu pulso, eles estavam embutidos nos 4 cantos do platô em que estávamos de pé. Izuku, você tem o selo de distribuidor em você? Perguntei. Que sim, eu tenho, disse Izuku enquanto tirava um pequeno pedaço de papel com o selo. Bom, eu preciso que você proteja seus colegas de classe com essa barreira, eu disse apontando para as 4 kunai com etiquetas no final. Toda a cor drenada do rosto de Izuku. Nissan, eu não posso. Começou Izuku, mas eu o cortei. Eu vou erguer a barreira, no entanto, eu preciso que você a mantenha, eu disse. Eu não tinha muito tempo para conversar. Eu precisava ir e agora. Kikudo, não podemos mantê-los aqui, disse Aizawa parecendo preocupado. Aqui é o lugar mais seguro para eles. A barreira vai se prender contra qualquer coisa que não seja aquele cara de urdidura ou as 2 criaturas. Se eu fui emboscado do lado de fora, o que dizer que não haverá outras armadilhas se eu o cortei? O homem me deu um aceno de cabeça relutante. Comecei meus selos de mão. Estilo de barreira Fuinjutsu. Rotação de 4 ventos celestiais. Atrás de mim, Izuku estava desajeitadamente dobrando a mão em selos enquanto batia a mão no pequeno selo no chão. De cada uma das etiquetas de vedação na kunai, um círculo de Fuinjutsu azul mais uma vez passou a existir. A partir daí, foram traçadas linhas entre eles e o pequeno círculo verde que surgiu a partir do selo de Izuku. Uma vez conectado, um círculo maior girou na existência e a barreira surgiu como uma camada fina, mas mortal, de paz de vento circulando perto de Mach 10. Uma vez que isso foi feito, entrei em ação, o chão rachando ainda mais enquanto eu disparava para frente e para baixo das escadas, parecendo ser um borrão azul para todos que me viam. Corra! Gritaram os vilões, mas eles foram muito lentos. No caminho para baixo, recuperei minha espada outrora descartada. Eu desacelerei apenas o suficiente para mais uma vez ser visível e não matar ninguém com meus socos. Dito isto, embora eu pudesse ter perdido a faixa azul, minha espada saturada de chakra não. Enquanto eu balançava, uma tonalidade azul era constantemente emitida, tornando minha esgrima algo para se contemplar enquanto meu sabre revestido de iluminação cortava vários apêndices dos vilões. Nada verdadeiramente incapacitante, eles podem não ser capazes de usar sua peculiaridade depois disso, mas, novamente, eles não teriam sido autorizados a fazê-lo, independentemente disso. Depois que terminei de incapacitar suas peculiaridades, usei o relâmpago que minha armadura dava como um atordoador de curto alcance. Dessa forma, eu não precisava me aproximar deles e tentar socá-los. Nomu, gritou Shigaraki. Olhando para ele, vi que a primeira criatura não estava em lugar algum para ser vista. Meu instinto gritou comigo, mas na posição em que eu estava eu não podia me esquivar e portanto eu só podia bloquear.
Coloquei minha fé na minha técnica e levei o golpe do Nomu de frente. Como eu estava desequilibrado, fui jogado para trás e acabei derrapando pelo lago. Eu posso andar sobre a água. Estilo da água, bala do dragão de água. Assim que terminei os selos de mão, 3 grandes dragões de água subiram do lago e soltaram um rugido terrível. Eu cavalguei na cabeça do terceiro dragão, e terminando o outro sé de mão sela a água acendeu enquanto o chakra da natureza iluminada percorria através dela. Estilo relâmpago, teia de aranha. Os vilões que estavam escondidos na água ficaram inconscientes e alguns podem ter se afogado. Não vamos nos debruçar sobre isso. Os 2 dragões da frente colidiram com a praça central e conseguiram varrer a maioria dos vilões e o musculoso Nomu. Shigaraki e Kurogiri foram salvos por um escudo erguido pelo aparentemente catatônico Nomu que disparou esse feixe contra mim no início de nossa luta. Estilo de fogo, grande bola de fogo. Eu pulei do dragão enquanto respirava e cuspi uma bola de fogo do tamanho de uma pequena casa no escudo. Meu dragão de água restante estava indo para outra zona aberta para atordoar os vilões lá e impedir sua fuga. Enquanto isso eu tinha que lidar com o Nomu. Quando eu estava caindo, levantei a mão e usei uma das técnicas mais icônicas do meu arsenal. Rasengan. Eu rugi como uma bola giratória gigante de chakra azul rugiu na minha palma da mão. O Rasengan era facilmente maior do que eu, mas eu não me importei quando derrubei na cabeça do pobre Nomu. Estourou. Eu rugi. A bola inchou e disparou para fora da minha mão com tremenda força esculpindo uma trincheira através do solo da USJ e em seguida, esculpindo ao meio a montanha falsa da zona de deslizamento de terra antes de finalmente perfurar a cúpula da USJ e virar para cima, deixando 2 rastros de luz azul girando juntos em uma hélice antes de finalmente detonar no alto do céu com uma explosão espetacular. Aterrissei perto da base das escadas e me virei para enfrentar os inimigos restantes. Eles não estavam com boa aparência. Shigaraki foi severamente queimado e Kurogiri parecia ter perdido um pouco de sua névoa. O Nomu, por outro lado, ainda estava vivo, chutando e aparentemente se curando. Ainda bem que tirei o outro com tanto exagero. Afinal, é impossível curar de ser atomizado. Não. Eu me refuso a accept game over. Seu trapaceiro. O chefe final deveria aparecer no final, não no começo, gritou Shigaraki. Devemos retirar Shigaraki Tomura. Não podemos derrotá-lo e o Nomu não pode nem igualá-lo. Perdemos, disse Kurogiri. Talvez, mas podemos ter certeza de que ele não ganhe, disse Shigaraki, agora inesperadamente calmo. Eu podia ver um sorriso maníaco se formando atrás de sua mão facial que me colocou instantaneamente em guarda. Você não está fazendo nada disso, veio a voz de Aizawa. Sua arma de captura se deformou firmemente em torno dos 2 e sua peculiaridade estava ativa. Isso significava que não havia deformação para Kurogiri e se o que eu aprendi com ele está correto, então nenhuma decadência para Shigaraki. Ainda assim, o sorriso de Shigaraki não diminuiu. Borracha, cubra a boca, eu gritei. Nomu matar todo mundo, ordenou Shigaraki. A criatura gritou e soltou uma explosão de poder que derrubou Aizawa de volta, forçando-o a piscar. Essa fração de segundo foi tudo o que foi necessário e Kurogiri e Shigaraki se deformaram. Borracha. Eu rugi de novo. Não está funcionando. Aizawa gritou de volta. A barreira contra a criatura era aparentemente capaz de mitigar a peculiaridade de Aizawa na época. Intrigante. Olhei para a criatura gritando e meu Sharingan detectou que só poderia ser descrito como um imenso poder acumulado onde seu coração deveria estar. Meus olhos se arregalaram em compreensão quando a criatura soltou uma onda de choque como barreira. Eu corri para Aizawa e usei meu corpo para protegê-lo, permitindo que minha armadura de chakra relâmpago e armadura real levassem o golpe. Ainda assim, era poderoso o suficiente para interromper os circuitos da minha armadura e desligar o meu escudo. Olhando para trás, eu o vi preparando o que só poderia ser descrito como algum tipo de respiração de energia, provavelmente o mesmo ataque que eu bloqueei anteriormente. Ao fazê-lo, as coisas cilíndricas de aparência curiosa que revestem suas costas e as mãos deprimidas em sua carne fazem os músculos da criatura aumentarem. Com o meu Sharingan eu podia ver o poder correndo em suas veias de repente aumentar 10 vezes e se tornar algo extremamente instável. Não seria errado para mim dizer que a criatura de alguma forma aproveitou o poder oculto dos 8 portões e isso é algum tipo de método artificial de extrair esse poder, embora a um custo terrível. Eraser, essa coisa está ficando kamikaze e planeja nos levar para fora com ela. Retire-se para a cúpula do escudo se ainda estiver em cima, se não levar as crianças e ir o mais longe que puder, eu disse. E você, Rikudo? Ele perguntou. Uma pergunta estúpida e sem sentido, Aizawa. Você já não sabe disso? Eu estou aqui, afinal, eu disse de volta com um sorriso. Aizawa segurou meu olhar Sharingan por um momento antes de sair em um sprint subindo as escadas. Virei meus olhos de volta para o monstro à minha frente. Foda-se, eu não vou deixar que algum experimento científico de terceira categoria me mate. Um relâmpago girou em torno do meu braço enquanto eu o puxava para trás e se consolidava em minha mão como uma lança. Estilo relâmpago, lança de relâmpago. Eu joguei a lança no Nomu, embora isso só parecesse enfurecê-lo quando ele se envolveu mais uma vez em sua barreira.
A lança de relâmpago bateu contra a barreira e por um momento pareceu funcionar, mas de repente a barreira começou a girar e a lança pulou na superfície agora irregular e pousou na zona de fogo, fazendo um buraco gigante na cobertura da cúpula, permitindo que vilões e fogo escapassem. Foda-se isso, estilo terra, terremoto cataclísmico. Eu rugi, eu bati minhas mãos no chão enquanto terminava meus selos de mão e inflamava meu chakra. O chão tremia enquanto rachava sob as imensas forças que eu estava colocando sobre ele. Os terrenos da USJ romperam-se como se fossem grandes placas tectônicas. As fissuras não permaneceram apenas no chão. A enorme cúpula que cobria a arena se dividiu e se despedaçou com enormes pedaços de concreto e metal caindo do céu. Os pequenos vilões que ainda estavam conscientes e vivos no chão se amontoaram com medo do poder diante deles. O lago da zona do naufrágio rachou e derramou sua água e a inundação resultante engoliu a cúpula da tempestade, derrubando edifícios e esmagando vilões nos escombros. Parei o jutsu e me levantei. Eu me acalmei e me concentrei. Esta luta já esgotou quase um quarto do meu chakra. E eu sou um monstro. Eu não conseguia parar de sorrir. Nunca antes eu tinha tido uma luta tão satisfatória. É quase uma pena que tenha que acabar. Estilo terra, Great Bedrock Shoot. Eu rugi. Chakra se incendiou enquanto eu segurava minhas mãos entrelaçadas no selo da cobra. O chão tremeu mais uma vez e se moveu. Em um feito aparentemente impossível, os 7 fragmentos da USJ se afastaram um do outro, esmagando todos em seu caminho. Os helicópteros de notícias acima de mim capturaram essa visão, como eu aprenderia mais tarde. Respirei fundo quando terminei a técnica. Apenas mais alguns para ir. Pela quantidade de poder que a criatura está construindo, é claro que ela extrai seu poder da energia da natureza, bem como de sua própria força. Mas mesmo uma fonte potente de poder como a energia da natureza não é tão abundante quanto você gostaria de acreditar. Além disso, é difícil de controlar e isso é o oposto do que essa criatura está fazendo. Pela aparência das coisas, a explosão seria bastante maciça. Formei o selo cruzado e 6 clones de sombra apareceram. Cada um deles cintilou para um dos 6 fragmentos restantes do que já foi a USJ. Eu não posso deixar esses vilões morrerem assim, mesmo que seja infinitamente mais fácil proteger apenas esse fragmento. Eu formei outro conjunto de selos junto com meus clones. Estilo terra, barreira da terra, nós gritamos imediatamente. Ao lado da borda de cada um de nossos fragmentos, grandes paredes de pedra se ergueram do chão para resistir a qualquer força que seu criador pretendesse. Mas eu sabia que isso não seria suficiente para resistir a essa tempestade. Foi por isso que meus clones e eu ficamos do lado de fora das paredes. Cada um de nós retirou 7 talismãs seladores de nossas bolsas. Quando a criatura atingiu seu ponto crítico, jogamos os selos no ar e focamos nosso chakra. RHOAIAS. Rugimos como um só. Círculos de Fuinjutsu azuis cintilantes giraram em torno dos talismãs, conectando 7 ao do meio. Mais uma vez, a barreira dourada de 7 camadas ganhou vida quando a criatura detonou. A onda de choque foi suficiente para quebrar o vidro do edifício principal da UA e fazer o mesmo para um bom número de edifícios na cidade adjacente. Depois disso, veio a explosão de energia unidirecional que colidiu contra os 7 escudos com 7 camadas. Uma parte dessa energia disparou para o céu como uma espécie de farol torcido para todos testemunharem, um monumento distorcido a esta batalha. Eu podia sentir minhas reservas drenarem enquanto lutava para manter todos os 7 escudos sozinho por meio da transferência de chakra entre mim e meus clones de sombra. A primeira camada quebrou e eu perdi a concentração por um tempo, derrapando para trás até que minhas costas foram firmemente pressionadas contra a parede. Logo depois que a segunda camada quebrou e com ela foi a parede, minhas costas foram pressionadas contra. Como fiz da primeira vez, reforcei meus pés e me prendi ao chão com chakra. Assim que eu fiz isso, a terceira camada quebrou. O que quer que essa coisa fizesse a si mesma para obter tanto poder era claramente um pônei de um truque e não teria sido tão ruim se não fosse um fluxo constante de energia que estava bombardeando meus escudos. É preciso muito mais chakra para reforçar constantemente toda a área do escudo, em oposição a um único ponto de menos superfície. Isso mal estava acontecendo por 30 segundos e eu já queimava metade do meu chakra restante. A quarta camada quebrou e então o pulso aconteceu, quebrando o chão em que eu estava pela força que exercia sobre mim mesmo. Isso no processo quebrou a quinta camada e com minhas reservas de chakra diminuindo, não consegui reforçar a sexta o suficiente e ela quebrou também. Fiquei com uma única barreira entre mim, as crianças, os outros vilões e a criatura autodestrutiva. Assim que as rachaduras estavam começando a se formar na sétima e última camada, a energia parou. Olhei para cima e vi um cadáver carbonizado de pé sobre um pilar solitário de terra a uns bons 50 metros à minha frente. Quase assim que o vi, ele desmoronou como poeira junto com o pilar em que estava. Eu dissipei a barreira em meus clones e cambaleei para trás a partir do feedback que recebi. Fiquei de pé. Mesmo que eu tenha apenas 1/10 da minha reserva original, não posso me permitir mostrar qualquer tipo de fraqueza. Olhei-me para a cratera onde ficava a fonte central da USJ. A guerra apenas começou, all for one, e eu não pretendemos perder. Fuinjutsu Barrier Style, Ruaias, o escudo dourado com 7 camadas que dizem ter um poder defensivo igual ao do Triple Rashomon.
Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!